isso aqui, mas você fez programa e foi uma desculpa. De imediato, foi uma necessidade. Porque, e eu gostei. Eu gostei. É hipocrisia das pessoas falar que, não, ser garota é incrível. As pessoas pagam para ficar com você. Não só pelo dinheiro, mas pela atenção que te dão. Te fazem como única. E eu acho isso. Todo marido tinha que tratar a mulher que nem puta. Porque, gente, quando eles vão no puteiro, eles são uns príncipes. Eles são... Nossa senhora, hein? Olha só, daqui a pouco aí vai estar todo mundo querendo virar puta. Eu acho que o problema é o seguinte... Hoje em dia, tá difícil. Porque a mulher se vende por um copo de bebida. E a profissão puta, ela não tá existindo quase. Porque agora não precisa pagar mais, né? É isso. Não precisa pagar mais. Não, mas tem um pessoal que tem hobby de prostíbulo, né? Olá! Eu tô aqui dessa vez como entrevistadora. Pois é, decidi montar meu podcast. E a primeira entrevista vai ser com uma pessoa muito especial, gente. Eu entrei num Uber um dia e nunca mais esqueci dela. Eu tava deprimida, essa mulher levantou minha bola, porque se existe superação, chama-se Desirê. Desirê, obrigada por você estar aqui, tô super feliz e, assim, fico lisonjeada de tê-la aqui. Vamos lá, vamos começar. Eu quero saber um pouquinho da sua história. Vamos lá. Eu sou Desirê, a gente já se conhece, né? Naquele dia do Uber. E eu sou uma menina, mulher, mais menina que mulher. E, assim, eu sou órfã, adotada, mas fui bem criada, né? E nessa correria de vida aí, eu tenho um filhinho, somos nós dois, eu costumo dizer que sou eu para nós. Eu para chamar Juan. E é muito corrido, tudo muito corrido, minha história é bem difícil, mas eu também sou difícil, né? Então eu dei um jeito, eu sempre dou um jeito. Então, minha mãe me adotou muito pequena, eu vim para São Paulo com 8 meses. Me doaram lá, né? Minha mãe faleceu, não me quiseram. Então, eu tive uma rejeição já de cara. Minha mãe foi mãe muito cedo, teve um segundo filho, no caso eu, e ela foi mãe aos 14, me teve com 18. E eu não fui uma criança muito bem aceita, né? Dentro da relação dela lá, o tal meu pai, ele já tinha uma esposa, já tinha uma família. E aí eu não fui aceita, né? Para todos os fins, a vida acabou indo numa linha de doença. E aí faleceram. Minha avó faleceu com 50 anos, os meus tios, 25, 23. E a minha mãe faleceu aos 19 anos. E antes de falecer, muito doente, ela me deu para essa família, né? Costumo brincar, minha mãe, ela chama Cristina. Minha mãe adotiva, ela chama Cristina e ela tem uma personalidade dificilmente absurda. E aí a gente chama ela de Quitina e criando, levando, né? Tem N histórias, mas dentro dessa linha de criação difícil, a minha mãe acabou me moldando, me deixando muito próxima dela. Porque a gente fica muito próximo com a quem a gente convive. Eu costumo dizer sempre que eu tenho mais da minha mãe do que eu imagino. E eu a critico absurdamente. Mãe é a que cria, né? Absurdamente. E eu tenho muito dela. Então, essa criação foi indo, né? Ela foi me criando, eu fui educando, chamo de mãe, ela é minha mãe, não tenho dúvida. Mas chegou uma época que a gente começou a bater muito de frente, né? Ela já tinha filhos, meu pai tinha 3 filhos, meu pai adotivo, ela tinha 3. Seu pai era general? Eu tenho o meu pai lá no Rio, e ele é sargento do Exército, hoje já aposentado, né? Bravo, né? Você me contou. Bravo, uma personalidade muito brava. E nessa linha São Paulo e Rio, eu vinha muitas vezes para São Paulo, ia muitas vezes para o Rio, de férias. Então, lá tinha um ritmo, e quando eu vinha para cá, para a família que me adotou, para o pai, para a mãe, para o meu pessoal adotivo, né? Eles tinham um outro ritmo. E aí eu fui crescendo e tendo a minha personalidade, um pouquinho dali, a gente erra bastante, né? E aí chegou uma idade que, batendo muito de frente com essa mãe, que tem uma personalidade 5 vezes pior que a minha, não deu muito certo. Numa briga, ela me mandou embora. E eu já era mãe,
Eu tinha Com quantos anos você foi mãe? Fui mãe com 16 para 17. Cedo? Muito cedo, numa história ridiculamente louca. Conta pra gente. Eu estava aqui em São Paulo já, adolescente, né? Tudo. E, cara, eu conheci um rapaz, só conheci mesmo, né? Se você perguntar, você dizer qual que é o sobrenome do pai de seu filho? Eu não sei. Desculpa. Ele veio de Pernambuco, a gente saiu 2 vezes. Ele voltou para a cidade dele e eu fiquei grávida. E eu levei 6 meses para descobrir essa gestação. Eu fazia atletismo na época, corrida, saltos e arremesso. Então, treinava com uma frequência, o corpo acabou não moldando tanto, né? Gestação, fiquei mais forte, mas não gerou aquela barriga. Eu levei 6 meses. Ah, mas você menstruava? Não! E você não sabia? Eu não sabia. Porque dentro dessa criação muito difícil com a minha mãe, a gente tinha poucos assuntos sobre relacionamento, sobre menstruação, entre outras coisas. E eu já venho de um século, de uma época, né, boa, de nova geração. Mas a gente tinha pouco assunto. Então, eu achava que sabia as coisas e não sabia nada, né? E a sua mãe, quando descobriu que você estava grávida? Ela quase me matou. Verbalmente, claro. Eu passei mal no mercado com meu pai e meu pai achou que era apendicite. E aí ele chegou em casa e falou: Tina, leva essa menina no médico, eu acho que ela está doente. E a minha mãe, né, malandra, me levou no ginecologista ali no centro de Osasco até. E aí ela chegou lá e falou: doutor, não estou nem dormindo, essa menina está assim, assim, assim. E aí ele falou: não, mãezinha, fica tranquila. Fui fazer um exame de toque. Ai, meu Deus do céu. O cara saiu de lá e falou: mãe, a senhora vai dormir tranquila, e porque tá tudo bem com a menina. Minha mãe, ai, graças a Deus, inclusive ela tá de 6 meses de gestação. Ai, meu Deus minha mãe, do céu. Então, aí levou um tempo para ela, né? Saindo de lá, já me xingou pra caralho. Sua filha da puta, eu vou te matar, não sei o quê. Me xingou mesmo, que minha mãe era fumante na época, aí estava eu, ela e minha irmã. E ali caiu um mundo para mim, as coisas mudaram, né? E eu olhei para minha mãe e falei: grávida? A minha mãe, grávida? Eu falei: mas como? A minha mãe, tipo... eu não sei como é que você tá grávida. Vai ver que Comecei a chorar, falei para minha mãe: e agora? E agora, mãe? Minha mãe, agora você vai dar conta desse pai. Agora você vai trabalhar. Desceram para fumar e eu fui fazer ultrassom porque ela não acreditou no médico. O Espírito Santo te deixou grávida, você deveria ter falado pra ela. Desceu, fez ultrassom, acendeu um cigarro, que ela era fumante, e deu pra minha irmã um cigarro. Aí minha irmã falou: não, mãe, mas eu não fumo. E a minha mãe: eu tô mandando você fumar? Então fuma. E foi uma confusão, chegando lá, vó, é um menino, 30 centímetros. E a minha mãe já avisando meu pai por telefone. Nossa, e quando eu cheguei em casa, meu pai passou a minha gestação inteira sem falar comigo, sem olhar na minha cara, sem comer a comida que eu fazia, sabe? Falou que eu decepcionei ele, tal. E foi até o meu filho nascer, sem esse contato e convivendo ali. Meu pai, ele é bem engenhoso, assim. Se ele brigar com você, meu pai tem a moral de passar 20 anos sem falar com você morando na casa dele. E aí, você me contou, depois de toda essa incompatibilidade de gênios, decidiu ir embora de casa. Eu decidi numa briga, que a minha mãe falou: vai embora. E eu peguei o Juan, 5 anos de idade. Todo o choro do mundo cabia dentro de mim naquele dia. Eu tinha 21 anos. E a gente foi. Eu fui embora que nem o Chaves. Que nem o Chaves. Eu tinha um edredom verde, eu coloquei umas peças de roupa lá dentro, amarrei, coloquei nas costas, fui embora. E aí você viveu como dali? Eu fui morar nos fundos de um barracão de Umbanda, né? Teve um pai de santo, um zelador, que ele me deu um auxílio absurdo. Às vezes eu ia na casa dele e tal, mas eu não cheguei a ser filha até eu ir morar lá, né? Porque eu tinha que pagar aquela estadia de alguma forma. Eu estava sem trabalho. E aí eu bati lá
E falei pra ele, olha, minha mãe me colocou pra fora e tal. Claro que você chega contando só a parte triste da história. Você não chega contando que você é tão geniosa quanto, que você respondeu a altura que ela falou com você e tudo mais. Mas na posição de mãe, minha mãe me colocou pra fora, tô aqui com meu filho pequeno, não tenho pra onde ir. E esse pai de santo, sem saber, ele salvou minha vida. Ele me deu um lugar para dormir com o Juan, um quarto e banheiro e uma cozinha que eu podia usar do barracão. E eu morei com meu filho ali 10 meses. E aí, dali em diante, você me contou que ficou sem dinheiro. Fiquei sem dinheiro. Arrumei um emprego no dia seguinte, que eu sou proativa. Comigo tudo dá certo, tudo dá, tudo tem um jeito. Só não tem jeito de se morrer. Se morrer ainda na grita. Ela falou, acorda. E chegou um dia, eu arrumei um emprego, trabalhei nesse restaurante, entrei lá como caixa. Eu sou caçula de 9, né, dentro da minha criação, então sempre cozinhei muito. Cozinheira faltou, eu fiz comida um dia e acabei ficando com o lugar dela e ganhei um pouquinho mais. Foi entrando outras pessoas, eu virei gerente, trabalhei lá 10 meses, mudou o dono, eu fui mandada embora. Não tinha uma boa administração financeira, nunca tive, né? A gente gosta do consumo. Gastei tudo. Comprei tênis, saí para comer, eu comprei tudo. E aí chegou um dia que o Juan chegou para mim e falou assim, mãe, me dá R$1 para comprar pão. O Juan é um menino muito precoce. Juan é o filho dela, tá, gente? Juan andou com 8 meses, falou com 1 ano. 5 anos o Juan já ia no mercado passar cartão de débito para comprar o pão dele. A gente ficou sozinha, dei autonomia, dei uma chave do portão. Aproveitei que ele era um menino proativo, então eu dei uma engajada aí. O Juan falou para mim, mãe, me dá R$1 para comprar pão, e eu não tinha. E pesou muito não ter. Né? Eu estava com 21 anos. E aí perguntei para algumas pessoas, tem uma vaga, eu estou precisando. E um amigo falou assim para mim, eu tenho uma vaga de emprego, mas é na boate. Você é bonita, fala bem, na concepção dele, né? Vai lá um dia. Aí eu fiquei meio assim de ir. E na minha casa, a minha irmã, por exemplo, a irmã mais próxima que eu tenho, ela é clara, né? Ela tem um outro padrão de beleza. Então eu levei alguns anos para entender, eu perceber que eu era bonita. Para mim eu era só uma menina normal. E esse dia eu resolvi ir para a boate. Ele me arrumou um short, um sapato de salto, bico fino, um escarpão, e um cropped. E eu usava um cabelo trançado na época de Chanel de bico. Fiz a sobrancelha, passei um batom, eu nunca fui muito dada à maquiagem mesmo, né? Até hoje não sou. E aí eu desci para a boate, foi meu primeiro dia na boate. Meu Deus. Quando eu passei na frente do espelho, eu fui, e nesse ir, né, eu dei 2 passos para trás, porque automaticamente eu não me reconheci. Ali eu falei, caralho, eu sou bonita pra caralho. Sabe quando você toma um susto? Aquele dia, eu não fiz programa. Eu conversei com um rapaz, um bancário, chegou um cliente, enchi linguiça. E aí bebi alguma coisa, tinha uma comissão em relação a bebidas. E aí eu ganhei minha comissãozinha ali. E o primeiro dia eu lembro que eu ganhei R$38. O segundo dia eu trabalhei. Eu fiz R$300. No terceiro dia eu fiz R$800. R$300, R$800. Ela... O que ela fez? Eu fiz programa. Fez programa. Programa e bar. Porque eu sempre trabalhei na área de venda, começo da vida e tal. Então, essa questão de comunicar e de tirar tudo que eu puder dali me ajudou muito em relação a isso. O que você achou de uma curiosidade que eu tenho de dormir com homens que você não se relacionava? Foi fácil? Foi difícil? Como é que foi? Olha, não foi difícil. Não vou dizer que foi fácil. Fácil não é. Mas também não foi difícil, porque em tempos atuais, né, hoje é bem mais em relação a baile funk, a você conhecer alguém aqui e sair, e você conhecer ali e sair. E, grosseiramente falando pra mim, tá? É quase a mesma coisa. As meninas saem, colocam uma roupa mais curta, vai no baile, troca de bebida e elas saem com os caras. E em troca de dinheiro, eu saía com os caras. Mas se não me pagar, eu não saía. Isso naquela época, claro. Então, não foi muito fácil de imediato, mas
também não foi algo que eu levei muito tempo para me adaptar. Foi um dia, 2, no terceiro eu já era profissional do que eu estava fazendo. Bom, vamos fazer uma pergunta besta, né? O que mais você gostava e o que menos você gostava? O que mais eu gostava quando o cliente, ele pagava e não conseguia, porque estava drogado, que acontecia, porque tinha bebido demais. Para mim era fantástico. Aliás, os homens estão tomando muito remédio, estão bebendo demais, se drogando demais. Muitos deles não conseguem. Isso na vida normal, não é? Mas, assim, sorte de... isso me aconteceu 2, 3 vezes. Pra ela é sorte, gente. Se acontecer comigo, eu não sei o que eu faço. Não, se me aconteceu 2, 3 vezes do cliente não ir lá e não conseguir porque bebeu, aconteceu umas 2 vezes. Mas eu não dava sorte. As meninas, não foi. Mas comigo, misericórdia. Os caras pagavam, era madeira. Era couro, né? Eu até dava uma enroladinha, tipo, no banho, pagou meia hora. Chuveiro, porque pra mim, assim, você dá uma enrolada no cliente, conversa com ele, toma alguma coisa. Vamos tomar um banho? Não, mas eu já tomei. Não, mas eu gosto do chuveiro. E isso eu ganhava um tempo, e era programa de 15, 10 minutos, eu ganhava o meu dinheiro E tchau. Quantos programas você fazia por dia? Putz, em noite, eu fazia uma média de 3 a 5 programas. Eu realmente trabalhava. E tenho total ciência de que eu não era a menina mais bonita no salão. Mas as meninas do salão, elas tinham um problema. Isso em relação a... Até outras vidas, outras coisas profissionais. Elas não eram simpáticas só porque elas eram bonitas. Então, elas achavam que elas estavam ali e se o cliente quisesse que viesse até elas. E eu já via o programa como um trabalho de venda. Isso aqui é o meu produto e eu vou vender o meu produto. Se o cliente chegou, eu dou boa noite. Pergunto de onde veio, como é que tá, sabe? Vou puxando o assunto até ele estar entretido ali e subir pro quarto comigo. As meninas não, elas ficavam lá, bem pousudas assim, as meninas com silicone, os cabelos loirão. Mas elas eram um nojo, só porque elas eram bonitas. E isso acabava deixando elas feias. Então, muitas vezes eu não era a menina mais bonita do salão, mas eu era mais simpática. Eu era melhor no que eu fazia, porque, para mim, era um atendimento como um todo. Você vê que até no programa, o atendimento é como um todo. Eu sempre falo que a gente só perde cliente por falta de atenção. A gente não perde por outro motivo. Falta de atenção. E a gente ganha o cliente por atenção. Ganhei um cliente por atenção. Me relacionei com esse cliente 6 anos. Então, é isso. Vamos lá. Aí a Desirê começa a se relacionar com uma pessoa importante que foi lá e gostou dela, se apaixonou. E aí, o que ele fez com você, Desirê? Ele me deu estudo, me ensinou muita coisa, assim, a gente estava até falando mais cedo, né, que eu sou de aquário, então eu sou muito prática, eu pareço ser muito boa de tudo, mas no meu conceito eu sou burra pra caralho. Então você come um pouquinho ali... Burra pra caralho você não é, porque você se tornou o que você se tornou. Não, sim, mas, né, e aí, ali ele me deu um pouco de estrutura, coisa que eu não sabia. Por exemplo, eu cheguei na vida dele e ele me colocou para trabalhar na empresa dele. E eu não fazia a regra de 3. Era uma baita empresa. É uma baita empresa. Eu não sabia fazer regra de 3. Então, ele estava tão apaixonado que ele teve a paciência de sentar e falar, é assim que faz. Mas ele é um cara visionário. Teve um dia que ele me falou o seguinte, teve uma moça que eu levei para trabalhar lá, e ela trabalhava na área da limpeza, e ela queria ir para a recepção. E ela queria o meu lugar. E ele disse o seguinte, se você estivesse na limpeza, eu ia saber, eu tenho total ciência de quem tem a capacidade de chegar lá ou não. Ele falou, por isso eu te tirei da noite. E ele me fez promessas, e ele cumpriu todas. Não casei com ele, porque eu corri, né? Correu porque ela disse que ele já era um pouquinho mais velho, né? Sim, mas pra mim, vender não era alma. Tão velho, não era tão velho. Não era tão velho, não. Eu tinha 22 anos. E ele tinha uns 52, né? Não era. Um tipão. Gente, não vai chamar de velho que eu tô quase lá. Não. Ele era um tipão. Ainda né? Um homem muito bonito. Não, te mato, hein? Te bato aqui, hein? Te dou Mas um couro. O casamento, ele me traz um pouco de medo, de posse, né? Então,
para mim seria eternamente um programa, um negócio. Por mais que ele tenha se afeiçoado, eu não. Porque no meu conceito, né? Vou usar essa palavra até um pouco estilo, mas a puta, ela não pode se apaixonar. Quem tem que se apaixonar são os seus clientes. Eu tô ali paga para ser bonita, para ser simpática. Porque casado, na época, ele era. Então, ele tinha um casamento de 20 anos, né? Por uma questão social. Talvez não queria dividir os bens. E ele dizia que ela trabalhava e tinha rotina, cada um. Era boa mãe, boa governanta de casa, mas não transava. Não bebia, não jogava. E eu jogo, fumo, eu bebo, eu faço tudo. Sou da vida. Sabe? Teve um dia que ele falou, a gente foi jogar um bilhar. A gente passou a namorar. E ele falou assim pra mim, nossa, nunca mais eu fui numa boate. E eu falei, vamos na boate. Eu desfruto de uma bissexualidade absurda. Claro que eu não fiquei com o meu nome. Gente. Nenhuma menina na boate. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A Desirê é bissexual, tá? Ela gosta de mulher, ela gosta de homem. E ela é um ser humano. Enfim, eu, como falei, sou fã número 1 dela. Vamos lá. E aí, ele falou, vamos na boate e tal. Eu falei, vamos, a gente foi, jogou bilhar. E ali ele falou pra mim, ele sabia que eu tenho uma mesa de bilhar em casa que eu joguei uma única vez em 20 anos? Eu falei, tá, mas e sua mulher não joga? Ele falou, não, ela é meio... Eu falei, rapaz, se eu tenho uma mesa de bilhar em casa, você sai pra trabalhar, você volta. Cadê a Desirê? Fez o almoço? Não fiz. Tava fazendo, tava jogando. Eu gosto de jogo, eu gosto de cerveja. E no modo geral, homens que vão à boate, eles gostam disso. É a hipocrisia dos homens. Eles querem uma dama para uma sociedade e eles levam essa dama para a vida, mas não é isso que eles querem. Porque senão eles não iam à boate. Passando na boate, eu fiquei 6 meses de garota, mais ou menos. Eu entendi que quem sustenta a boate é pai de família. O cara solteiro ele não vai na boate, ele vai no baile funk. Quem sustenta a boate é pai de família. Pode ter certeza. E eu posso afirmar isso porque eu vivi isso. Eu não sei quantos clientes eu tive. Nunca parei para contar, mas eu fazia uma média de 3 a 5 programas por noite. E por falar bastante, encher linguiça, eles pegavam meu telefone, mesmo sem poder escondido, e eu atendia eles de dia. Advogado, médico, empresário. Maioria casado. Todos casados. Eu não tive um cliente solteiro. Você vê, gente, como os casamentos estão destruídos hoje em dia? Você acredita nisso? Eu nunca me casei. Desirê, você vai casar? Eu faço 29 anos aqui 2 dias. E eu não vou casar. Sabe por que eu não vou casar? Porque eu já tive cliente que casou num dia e no dia seguinte a mulher dele foi trabalhar e eu estava lá na cama dela. Gente, olha, vou te falar, eu não entendo por que as pessoas casam sem gostar, sem querer. Pra mim, casar é a pessoa falar assim, Desirê, vamos casar? É um relacionamento aberto. Beleza, eu tenho total maturidade para lidar com isso. Até porque, né, alguns dias meninas, outros dias meninos. Uma relação aberta teria um casamento aberto sem nenhum problema. Agora, Desirê, voltando naquele assunto, esse cara te ensinou muitas coisas. Eu queria que você contasse pra gente como é que você se superou, como é que você ficou bem na vida, porque quando eu entrei no carro, você começou a me contar a história e você falou, comprei uma casa e vou colocar uma piscina agora na minha casa. E tava super feliz. E aí você me contou desse cara que ele começou a te ensinar a fazer os consórcios, né? Sim, ele me ensinou a fazer bastante coisa. Por exemplo, a gente fala muito, até a gente meio que tem uma relação até hoje. A gente ainda se encontra uma vez por semana. A gente aborda todos os assuntos, por exemplo. Tô com um dinheiro aqui e como é que eu vou fazer com esse dinheiro? Você vai aplicar em tal coisa. A gente estava até falando outro dia sobre juros de cartão de crédito e tal. Ele disse que era uma boa coisa. Bolsa de valores e aí por diante. Eu comprei uma casa, né? Mediante tudo isso, eu trabalhei lá com ele e tudo mais. Veio a pandemia, a empresa fechou. Ele me pagou salário 1 ano e meio para frente para me organizar, porque estava a pandemia. Como eu tenho um histórico de tuberculose no pulmão, né, familiar, eu costumo ficar muito doente. Não pela tuberculose, mas eu tenho um pulmão um pouco fragilizado, tenho fibrose pulmonar. E aí ele ficou com medo
de eu ir pra rua trabalhar e pegar aí o Covid e morrer também. Então, ele me tirou de São Paulo, aqui do meio de São Paulo, e aí eu fui morar no extremo sul. E ele continuou me mantendo, me ajudando a mim e o meu filho. E aí, eu falei, puta, agora eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu não posso, né? Eu nunca aceitei depender de alguém. Tem uma diferença de alguém me dar um suporte e alguém me sustentar. O sustentar me incomoda muito, porque se a pessoa falar assim, eu fiz, eu já aquisilo, eu já sabe, já chamo o meu. Se a pessoa me comprar um negócio, você tem isso aqui porque eu te dei. Se você me deu, o meu conceito é o seguinte, que a mão direita vê, a esquerda não fala. Me deu, acabou. Pagou, acabou. Se você falar... E aí essa relação foi estreitando, a gente foi ficando mais próximo. E ele foi cobrando afeto, né? E eu não tinha. Ele foi cobrando afeto e pegajoso, e eu sou muito livre. E não tinha, e ele foi cobrando, e aí ele começou a dizer coisas que ele fazia, e realmente ele fazia. Só que eu sabia que ele fazia, eu não precisava que ele me dissesse. Aí eu pensei, e agora? Agora eu tô aqui, beleza. Tô me virando aqui com 2, 3, 5 salários mínimos para eu e o Juan, tá ótimo. Trabalhando na empresa dele, a gente namorava, tinha meu salário, ele sempre ajudou. Só que eu quero manter esse padrão de vida agora. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Vou fazer Uber. Gente... E aí você comprou o carro, você contou pra mim. Porque eu vou contar uma coisa pra vocês. A Desirê chegou na porta de casa e aí ela viu meu carro caindo aos pedaços, né? Porque todo mundo me acha uma dondoca. Meu carro era muito pior que o dela. Muito pior! E aí ela olhou e falou, esse carro é seu? Não acredito. Eu falei, é meu sim, tem 4 rodas. Menina, você tem que fazer um consórcio. Você tem que fazer um consórcio. Eu aprendi que consórcio é a melhor coisa. E aí ela começou a me contar a história dela, que eu fiquei boba e hoje ela tá contando pra gente. E aí ela me falou que consórcio era a melhor coisa. Eu fui até procurar o tal do consórcio para comprar um carro. E ela me contou que você acabou comprando as motos, que você viu, eu queria que você contasse isso, que quando você começou a fazer o Uber e comprou seu carro, você ia comprar mais carros para colocar outros motoristas e fazer uma rede de Ubers. Sim, sim. Mas esse projeto acabou não dando muito certo. Porque aí aconteceram outras coisas, eu dei prioridade para pegar a casa e deixei de lado. Deixei como outros projetos que eu tenho lá. E aí eu fui vendo umas coisas e tal, eu tô com a mesma linha de raciocínio de projeto, mas eu quero montar uma frotinha de carro ainda. Mas esse aí eu acabei não fazendo. Eu trabalhei... Você fez o de moto? Não fiz nenhum dos dois. Porque eu precisei. Eu comecei na Uber, eu tinha um Palio 98. Que era bem pior do que o seu carro velho. Muito pior. Mas não era pior não, sabe por quê? Eu fui pro Rio de Janeiro, para Minas Gerais, todo lugar eu fui de Palio 98. Não, porque a Dondoca aqui, né, que todo mundo fala, tem um Corolla 2007. Entendeu? Ele me leva para tudo quanto é lado e tá muito bom. Não tá bom porque ele tá parado. Não, tudo bem, agora ele quebrou, né, gente? Mas logo, logo vocês vão, me aguardem. Eu aluguei um carro numa locadora aí, né? E trabalhei 6 meses, fiz um projeto, fiz uma programação de comprar um carro em 6 meses. Daí o negócio realmente começa. Porque mesmo ele me dando aquela estrutura, eu não tinha nada. Era 6 por meia dúzia. Ele me pagava para eu estar ali, mas se eu estivesse, eu não tinha. Então eu falei, não, eu preciso mudar isso. Já estava com 27 anos. E eu aluguei um carro e comecei a trabalhar. Trabalhei 6 meses, 12 horas, todos os dias. Sábado, domingo, com frio, com chuva, bom, ruim. E aí, no mês 6, eu consigo comprar o meu Voyage. Que Nossa Senhora, essa mulher, comprei com esse o Voyage... E, foi a melhor coisa que eu fiz. Fui pagando as parcelinhas do Voyage. E aí, falei, e agora eu preciso fazer alguma coisa. Agora eu preciso comprar uma casa. Porque, na minha concepção, se eu chego com 30 anos, dona da minha casa, dona do meu carro, a vida fica fácil. Eu não sei se é realmente assim. Mas quando você não tem uma parcela de casa para pagar um aluguel e a parcela de um carro, você trabalha só para comer, né? Cervejinha, vamos na praia. Agora, quando você tem aluguel, parcela de carro, filho pequeno, é tudo. É muita coisa. Parece que não, mas não sobra dinheiro para nada. Só. Vou fazer o cabelo. Com que dinheiro, mona? Não tem. E aí, você resolveu... eu fui comprar uma casa. E fiquei com a ideia da casa, mas é assim, né? Eu tenho uma espiritualidade absurda.
Então, eu fiquei com a ideia para mim, mas eu tenho um ori muito forte. O que eu quero, eu busco. Eu falo pro meu ori, ó, é isso aqui que a gente vai ter. É isso aqui que a gente vai ter. E aí, eu fui numa festa, no axé de uma irmã de santo. Cheguei lá, tinha um pessoal, tal, e topei com uma menina que ela estava vendendo a casa dela. E aí, eu falei para ela, nossa, eu queria tanto comprar uma casa. E ela falou, mas você tem coragem, vontade de morar lá? Aí eu falei, não, eu não tenho vontade de morar lá. Mas eu tenho vontade de ter uma casa própria. Se for minha, pode ser em qualquer lugar. E aí ela me falou os valores e tal. Eu falei, então tá bom. Falei para ela, vamos fechar. Aí ela falou, não, mas você vai querer mesmo? Você nem viu a casa e tal? Eu falei, é uma casa. Tinha 3 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros, quintal. Só eu pro Juan, a gente fez até rodízio nos quartos. E, cara, beleza. Fechei, marquei a visita. Ela falou, Desirê, você vai querer? Eu falei, vou querer. Aí eu falei, só que é o seguinte, Carol. Eu não tenho R$1 para comprar a sua casa. Mas você vai vender a sua casa para mim. E ela falou, mas como é que a gente vai fazer? Aí eu fiz um contratinho de gaveta. Claro que não valia nada, né? Mas eu fiz um contrato. Falei para ela, ó, em 90 dias eu vou te dar valor X. Que era mais ou menos aí uma média de um pouquinho menos que 30% do valor da casa. E eu falei para ela, eu vou te dar... Ai, bateu. Eu vou te dar o valor da entrada e eu vou confiar em você. E eu sou, né, geniosa, espirituosa. Falei para ela, se chegar no dia, eu ter te dado todo o valor e você não me der a casa, eu te mato. Falei para ela, eu te mato. E ela falou, eu sei, Desirê. Eu falei, então tá bom. A gente fechou e beleza. Trabalhei 90 dias, eu me mudei pro meu carro. Peguei o meu filho, voltei pro barracão, e aí já num outro barracão, bati lá. A Mãe de Santo me deu um apoio absurdo. Se eu consegui foi porque eu fui para a casa dela, era uma casa própria, então não tinha custo, né? E ela cuidou do meu filho enquanto eu virei na rua. Para cada 12 horas trabalhadas, eu dormia 6. E aí eu sempre gostei de uma academiazinha, de dar um close, mas é só para dar close mesmo, treinar mesmo, não treina. E eu tomava banho na academia, comia no posto Ipiranga, coma no posto Ipiranga, gente, é ótimo. Eu também, eu adoro o sushi comia do posto. no posto Ipiranga, tomava banho na academia e eu dormia no meu carro. Trabalhava 12 horas. São Paulo inteiro. Falava, São Mateus, fui, São Miguel. Eu dava conta de ir para São Mateus e ir para Cotia no mesmo dia, assim, era absurdo. Trabalhei 90 dias, que nem uma fila da puta. Mas eu comprei a casa. Chegou na data, tive até um probleminha e tive que postergar um mês para frente. E quando eu fui pegar a chave, foi incrível. Incrível. Não era uma casa terminada, né? Faltava reboco. Era uma casa de pé, telhada, não tinha piso, não tinha nada. Mas a conquista de você alcançar uma meta e falar pro seu filho assim, é nosso. A mãe conseguiu, é seu. Nossa, foi incrível. Peguei o meu filho, levei para essa casa e eu tive até um conceito meio arrogante de princípio. Porque eu falei, não tira uma foto pro Instagram enquanto eu não arrumar essa casa. Isso antes de eu pegar a casa. Porque eu falei, essa casa toda feia, sem reboco, sem nada, pobre. E eu falei, não vou tirar foto. Quando eu arrumar a casa, eu tiro foto. Caso ao contrário, não coloco nem localização. Com os dias, né, a glória da conquista, de você estar em paz, eu vi quanto eu fui arrogante ali naquele... Porque depois eu falei, poxa, essa aqui é a melhor casa que eu morei. E nessa vida de programa, né, entre muitas pessoas, eu tive uma estabilidade bacana. Eu morei em boas casas, eu frequentei bons lugares. E ali eu entendi que aquela casa que não tinha reboco, que não tinha piso, foi a melhor de todas as casas. Porque aquela casa era a minha casa. Ali eu entendi uma frase que a minha mãe, minha avó, costuma dizer sempre. Vale muito mais um palácio, vale muito mais um casebre aonde você sorri, do que um palácio onde você chora. E eu chorava, eu não percebia. Sabe, à noite ela me ludibriava com bebida, com uma roupa bacana, uma sainha mais curta, o carro de alguém que não era o meu. À noite me ludibriava. Já aconteceu de eu não trabalhar à noite. E assim, quem é garota vai saber. Vai saber isso com certeza. Todo dia é incrível. O dinheiro, ele te deixa incrível. O dia que você não trabalha. Naquele dia que você não trabalha, você tem uma crise de consciência.
uma crise existencial de você falar assim, o que eu estou fazendo? Não é isso que eu quero para mim. Mas você só tem essa crise o dia que você não trampa. Porque se você trabalhar, gata, você sai incrível. Tipo, você sai plena. Tipo, eu sou bonita, pagaram para ficar comigo e é isso mesmo. Agora, se você não trabalha... E depois que eu consegui a casa, e aí peguei o Juan e fiz uma surpresa para ele. Eu falei, vai passar férias na sua avó e quando você voltar, eu tenho uma surpresa para você. Meu, o Juan chorou horrores. Na hora que ele viu a casa. Obrigado, mãe. Eu nunca vou esquecer isso que a senhora fez. Eu falei pro Juan o seguinte, você vai ter seus filhos e eu não espero menos de você. De você ir pra rua e falar pros seus filhos, ó, isso aqui é seu. Não é pegar o que eu tenho, não. Vai trabalhar. Eu falei para ele, eu quero que você faça isso pelos seus filhos, que você não meça esforços. Quando for o seu filho, você vai dizer assim, ó, a minha mãe faria. Em algum momento eu não vou estar aqui mais. Claro que vai demorar. Assim eu espero. Mas eu falo isso para ele sempre. A minha mãe faria. A minha mãe... isso aqui, mas você fez programa e foi uma desculpa. De imediato, foi uma necessidade. Porque, e eu gostei. Eu gostei. É hipocrisia das pessoas falar que, não, ser garota é incrível. As pessoas pagam para ficar com você. Não só pelo dinheiro, mas pela atenção que te dão. Te fazem como única. E eu acho isso. Todo marido tinha que tratar a mulher que nem puta. Porque, gente, quando eles vão no puteiro, eles são uns príncipes. Eles são... Nossa senhora, hein? Olha só, daqui a pouco aí vai estar todo mundo querendo virar puta. Eu acho que o problema é o seguinte... Hoje em dia tá difícil, porque a mulher se vende por um copo de bebida e a profissão puta, ela não tá existindo quase, porque agora não precisa pagar mais, né? É isso. Não precisa pagar mais. Não, mas tem um pessoal que tem hobby de prostíbulo, né? E eu costumo dizer que o português, esse cara que eu fiquei, ele é português, o português e o italiano, eles... Mano, a segunda casa deles é o puteiro. Eles nunca viam pessoal pra gostar de puta. O italiano eu sei que gosta muito de travesti, porque eu morei lá e pra eles o travesti é uma mulher, assim. Então, eu sei que eles adoram, tanto que muitos travestis lindos brasileiros, eu conheci vários quando eu morei na Itália, se mudam pra Itália, casam com homens muito ricos... E, enfim, transformam a vida deles, né? Não, o português aqui, ele frequenta a boate e ele tem uma preferência por mulheres negras. E para mim, isso é histórico. Que coincidência. Você gostar de preta, seu avô, seu bisavô, sabe? Mas, Desirê, que preta, né? Você é bonita, você é simpática, você é gente fina. Eu sou sua fã. Você sabe que eu sou sua fã, eu amo você. E o mais engraçado de tudo isso é que as pessoas que me assistiram no primeiro podcast, muita gente me teve como dondoca. E você me conhece, eu sou dondoca. Não, nada. Eu sou mais dondoca que a senhora, gata. A senhora tá no céu, né? Sentido figurativo, mulher. É óbvio, pelo amor de Deus, né? Mas eu sou mais. Então, vocês estão vendo, gente? Então, assim, a imagem que fazem da gente... é uma imagem totalmente errada. Não. Porque eu sou uma pessoa que nem você, adoro sentar na calçada e tá com todo mundo que a gente ama, bebendo a cervejinha, dando risada e falando palavrão. Então, eu falo muita porcaria. Conviver comigo é difícil. Eu falo muita bosta. Nós duas. Tem uns trocadilhos que, tipo, nossa, eu sou de trocadilho. Pra mim, tudo é... Mas eu acho que o mais legal de tudo é isso. É ser você. Ter essa energia, ser você, não ter máscaras, porque eu brinco que o Instagram é um baile de máscara, a gente vê 1 milhão de coisas que não existem. Eu aprendi a usar o filtro. Nossa, nunca mais. Eu fico... Gente, eu faço tudo com o filtro agora. Mas você não precisa. Agora. Mas antes eu não sabia usar o filtro. E as fotos eram puras. Puras. Eu postei uma foto essa semana e uma pessoa me chamou e falou, nossa, como está bonita. Eu falei, gata, eu aprendi a usar o filtro agora. Porque ela não usa maquiagem, tá? Nada. Hoje ela chegou em casa e falei, eu vou me maquiar pra gente ir pro podcast. Ela falou, não, mas eu tô ótima desse jeito. Até parece que a Leonina é ela. Agora, o que eu queria te falar é o seguinte. Eu fui muito criticada porque me tiraram como bolsonarista, né? E eu não sou bolsonarista.
eu tive um problema com o governo atual Certo. que tomou a empresa do meu pai. Mas eu sou apolítica. Então, se você falar comigo, são poucos os políticos que eu gosto na essência. Então, uma vez eu conheci o governador de Brasília e me apaixonei por ele como pessoa, porque ele me tratou como um ser humano e eu achei ele um cara nota 1000. Não como político, mas sim como cara que te tratou bem. E aí eu vi que embaixo do meu podcasting fizeram muitas pessoas. Foi muito engraçado porque estiveram muitas discussões entre Lula, Bolsonaro e tal. Você votou 13. Votei, né? 13. Votei 13 porque eu sou 13. Eu não podia... você é 13. Eu também sou 13, mas eu sou 13 de louca, né? Agora, eu não poderia jamais votar 13 porque o nosso governo atual, apesar que eu sou uma pessoa que eu não guardo mágoa de ninguém, ele tomou a empresa do meu pai, que não foi justo. E aí os comentários lá falavam muito sobre ser rico e ser pobre, que eu quero discutir isso com você. Uma outra coisa que falaram muito era a dondoca, que a gente acabou de falar, e uma outra coisa era a política. Eu queria entender por que você votou 13. Olha, nesses dias de política, a primeira coisa que eu entendi é que, para mim, é a primeira eleição que eu voto, que o voto ele deixa de ser secreto, né? Como o Uber, o pessoal entrava já no Uber, você vai votar em quem? E como estava gerando muita briga entre passageiro, quando eu dou a minha opinião e o passageiro... eu comecei a rebater a pergunta, né? O cara, você vai votar em quem? Eu falei, e você vai votar em quem? Ele, no Bolsonaro. Eu também. Você vai no Lula? Eu também. Mas eu votei no Lula porque é assim. Não acho que as propostas do Bolsonaro eram ruins. Não acho. Mas sobre Brasil e pessoas, eu acho que a gente é muito do quem é mais popular, quem agrada mais o povo. O Brasil ele tinha que ser de uma outra forma, né? Sobre quem fez política, quem não roubou, no conceito das pessoas, quem roubou, quem não roubou, sobre honestidade. Mas o brasileiro, a gente tem memória curta. Eu votei 13, mas eu lembro quando o povo foi para a rua, no impeachment, e depois, na eleição seguinte, eles votaram no mesmo governo. Então, entender que o brasileiro ele tem memória curta em relação a qualquer coisa. Então, votei no Lula pela seguinte questão. Não achava o Bolsonaro... ele tinha que ser popular? Ele tinha que ser honesto, ele tinha que fazer as coisas e ele também tinha que ser popular. Porque eu acho que ele acabou caindo pela boca, assim, nem peixe. Por exemplo, eu sou bissexual, né? E o Bolsonaro não era escondido de ninguém que ele era, né, homofóbico. Então, já não dava para votar nele. Aí eu olhei uma entrevista paralela, não vou lembrar de cabeça o que ou quando, mas eu vi essa entrevista, de que um repórter perguntou para ele assim, se um dos seus filhos namorasse uma mulher preta ou casasse com uma mulher preta, o senhor ia gostar e tal? E ele automaticamente ele respondeu que isso não aconteceria, porque os filhos dele foram bem criados. Então já não dava para votar nele 2 vezes, que eu sou bissexual, sou preta. Aí teve aquele furo da repórter que ele, né, insinuou que a repórter queria dar o furo. Eu sou mulher, eu me senti desrespeitada. Então, são N questões. A questão de intolerância religiosa. Não vi nenhum episódio, mas o pessoal acaba falando. E eu sou candomblessista. Então, não dava para eu votar no Bolsonaro, porque eu sou preta, macumbeira, bissexual. Gente, não dava. Não tinha condições. Como outro dia, eu comentei isso. Não sei se eu cheguei a falar para você, que teve gente que falou assim, a cadeia inteira votou no Lula. Gente, eu sou ser humano, né? Com erro ou sem erro, o cara errou, está lá preso. Aí a gente tem um governo que ele afirma que bandido bom é bandido morto. Eu sou bandido. Eu vou votar no cara? Sou otário agora? Eu vou votar no outro. É automático isso. Então, o pessoal acaba pegando muita picuinhazinha de quem roubou, vai cair o sigilo. Tipo, eu não sou muito dada à política, mas eu tenho ouvido para filtrar o que eu acho bom, o que não. Então, eu tive meus motivos para não votar no Bolsonaro.
nem sobre sigilo, ou sobre cartão corporativo, mas sobre a pessoa, né? Jair Bolsonaro, sobre a pessoa. Então, esse cara não me senti representada. Nenhuma das questões que eu abordo como mulher, como preta, como mãe solteira, né? Como candomblessista, como bissexual. Então, eu vivo N mundos oposto de um candidato. Então, votei no Lula. Porque o Lula é do povo? Talvez seja do povo, mas eu votei no Lula porque não vi nenhuma... Eu vi o Lula abraçando o homossexualismo, o que se é certo ou errado. A gente não está aqui para julgar. Não tô aqui cada um sabe de si. Né? Eu costumo dizer que eu gosto muito de religiões de matrizes africanas justamente por isso. Eles te tiram... não tem culpa. Não é que nem você ser cristão, no modo geral, e... não, isso aí, eu bebi essa cachaça aqui, eu sou culpada, agora eu não posso... Não. No candomblé, você é responsável pelos seus atos. Isso aqui vai me fazer bem? Vai fazer bem para quem está do meu lado? Não vai. Eu assumo a responsabilidade. Me tiram a culpa, eu assumo a responsabilidade. Então, eu acho que a vida tem que ser assim. Sobre homossexualismo, sobre trabalho, prostituição, não interessa. Está sendo bom para você? Você está prejudicando alguém? Não. Então, foda-se, vai viver sua vida. Agora fica uma encheção de saco. De que, o fulano não pode sair com mulher, o fulano não pode comer viado. Gente, vai viver sua vida, porque o fulano está vivendo a vida dele. Eu acho que eu quando eduquei meus filhos, né, porque eu tenho 4 e já são, o mais novo tem 11 ainda, mais 11, 13, 17, 23. Filho pra caramba, né? Filho, só a senhora quis ter filho. Mas não tinha televisão em casa e eu gostava do negócio também, tá? Você era rica, você podia ter filho. Eu que não posso. Depois que eu fiquei pobre, minha amiga, você se arrependeu. O negócio fedeu. Porque eu tive que ralar, né? Mas assim, eu nunca disse não pros meus filhos, em tudo. Então, eu quando fui experimentar uma droga... Eu perguntei pro meu filho se ele queria experimentar também. Porque a gente fez tudo junto. E eles se tornaram seres maravilhosos. Eu acho que eu não escolheria ter outra família. Porque os moleques são de uma... Briguento, né? Briguento, adora brigar, dar porrada e tal. Mas acho que isso é um pouquinho do sangue quente da família Gorenzweig, que gosta de briga. Mas tirando isso... Eu nunca tive problema com eles, porque eu dei muita liberdade e eu sempre conversei como uma mãe amiga. Então, meus filhos não me consideram, eles me consideram uma mãe louca, mas eles me consideram uma mãe amiga. Eu não sou tão amiga, eu sou mãe na rédea, porque eu penso assim, isso dentro da minha criação. Numa casa, tem o pai, uma mãe e um filho. Sempre tem um que é o louco. O louco de falar assim, se o fulano fizer tal coisa, eu vou... dá uns tapas dele. E o filho sempre tem isso. O filho fez uma bosta, vou falar pro seu pai. Vou falar pra sua mãe. Então, quando é só você e você precisa levar na rédea, porque em algum momento o homem ele é territorialista. Em algum momento ele vai crescer, ele vai entender que ele é o homem da casa. E aí, se ele entende que ele é o homem da casa, você fica refém desse filho. Eu tive uma situação com o Juan. Eu uso muita cueca box em casa. Uma camiseta e tal, para limpar a casa, fazer as coisas. Eu limpei a casa, fiz as coisas, o Juan estava com uns 8 anos, acho. E ele falou assim, eu falei, Juan, vamos na pizzaria? Aí ele falou assim, vamos, mãe. Você vai com essa roupa aí? Eu não ia. Mas aquele dia, eu falei, eu vou. Aí ele deu um sorriso de canto e falou assim pra mim, então não vou não. Aí eu falei, então você fica. E eu fui obrigada a sair com aquela roupa. E aí teve... a vizinha, o pessoal estava em volta, falou, você vai assim? Eu falei, eu vou assim. Mas por que você vai assim? Eu vou assim pela seguinte questão. Se eu dou para o Juan uma autonomia de me mandar trocar de roupa, eu vou trocar de roupa toda hora. Toda hora que ele não achar. É a gente, o machismo, o homem machista, é a mãe que faz. É a gente que cria, sabe por quê? A mulher, dentro do meu conceito, é o maior império que já pisou na Terra. Metade do mundo é a gente. A outra metade... os nossos filhos. Então, se tem homem machista, é porque a gente faz. Se o menino não lava a louça, é porque a mãe não põe para lavar. É você e seu filho. Concordo plenamente. É você e a educação que você dá. Então, eu fui com aquela roupa e, dali por diante, o Juan nunca mais me questionou nada sobre o que eu ia vestir ou como eu ia. Não troquei, eu fui daquele jeito. Ele falou, então eu vou ficar. Eu falei, então você fica.
O Rua sabe que você fez programa? Sabe. Sabe sim. Espertinho, a gente conversa e tal, mas não é um assunto abordado. Mas eu não fico refém de nada. Eu sou uma pessoa que eu não fico... Tem gente que fala que eu tenho vício de falar a verdade e eu me escondo atrás disso. Dizem que eu falo a verdade e a hora que faço o que eu quiser. E a hora que der um erro, eu falo, pelo menos eu falei a verdade. As pessoas falam que eu me escondo atrás da verdade. Sincerocídia. Ah, mas eu prefiro, porque eu não fico também. refém de ninguém. Já pensou? Eu também. Passam uns anos, meu filho tá passando por aí e a sua mãe foi puta. Ah, imagina o Rua escutando isso com 20 anos. Será que ele vai escutar igual como ele escutou agora, de mim? Lógico. É problema dela. Ah, sua mãe sai com mulher. Problema dela. Você já namorou mulher? Já namorei mulher. E como é que foi? Meu Deus, foi uma loucura. Olha, pra você que nunca saiu com mulher, não saia. Por quê? Meu Deus, é um caos. Um caos. Você sabe que eu não gosto de mulher, né? Não gosto mesmo. Eu tenho várias amigas que são, enfim, homossexuais e bissexuais. Muitas e muitas e muitas. E elas falam pra mim, ai, Tatiana, se você gostasse de uma mulher, você ia resolver o problema da sua vida, porque os homens são complicados. Mas eu gosto de bigulinho, né? O bigulão, o bigulinho, enfim. Eu sempre brinco que tudo tem que ser duro. Mas eu queria te perguntar, porque cada uma fala uma coisa. Mas Não. você é a primeira que fala, não se envolva com uma assim. mulher. Eu acho que eu nunca digo jamais, mas eu acho que é uma coisa que eu acho que Conselho de boba, conselho de boba. boba. Se você não fez, não faça. Porque a mulher, ela é o único ser capaz de amar qualquer coisa. Você dá um cachorro, ela ama. Você vem com um ursinho, ela ama. O marido traz um filho de outra que ela ama também, cria. A mulher é o único ser capaz de amar qualquer coisa. Então, quando você se relaciona com uma mulher, isso dentro da minha concepção sobre relacionamento homoafetivo. Tá? Tanto para homem quanto para mulher. Eu acho que a questão não é nem a mulher em si, mas é o homo. É o igual. Porque você passa a fazer tudo junto. Você namora uma menina, vai fazer a unha. Vocês duas vão junto. Vocês vão fazer comida, vocês fazem junto. Vocês acordam junto. A mulher chega uma época que vai fazer xixi junto. Faz tudo junto. Enche o saco. Não enche o saco. É o melhor relacionamento que você vive. Porém, como tudo é muito, tudo é demais, o ciúme é demais. As crises são demais, a TPM é demais, tudo é demais. Então você tem que ter um saco absurdo pra falar puta. Você tem que pedir desculpa pros caras que saíram com você. Mulher ou homem? Depende do dia. Depende da minha questão emocional. Porque o meu lado sobre sair com menina é muito afetivo, sabe? Mas uma questão sexual, eu acho que eu prefiro sair com homens. Porque o homem ele é prático. E eu tenho esse estalo de praticidade. Mas eu tenho aquele dia que eu queria uma companhia e jogar a conversa fora e conversar com aquela pessoa sem que ela tenha a intenção de me comer. Porque o homem não faz nada, não dá pulo sem nó. Será? Te leva pra jantar pra te comer. Nenhum homem. A cabeça do homem funciona assim, ó. Funciona exatamente desse jeito. O cara, ele é ensinado a transar desde sempre. Olha, eu já tive relacionamentos de pessoas que eu acho que gostaram muito de mim e não colocaram a mão em mim. Será que eles eram broxas? Ah, não sei. Será que eles tinham Mas o problemas homem, ele faz sexuais? tudo. O homem, ele Ou faz será tudo. que por quê? O homem, ele faz tudo pra comer a mulher. Tudo, tudo. Ele começa a trabalhar. Compra roupas legais. Pros amigos? Não, pra ele ser bem visto. Ele trabalha e compra um carro. Pros amigos? Não, para as meninas verem ele de carro e querer dar pra ele. Aí ele começa a namorar essa menina. Ele leva ela pra jantar. Porque ele tá com fome? Não, porque depois de ela jantar, ele vai querer comer ela. A Aí sobremesa é ela. começa a namorar essa menina pra dar uma aliança, pra... Tudo. A vida do homem, ela gira em torno da mulher. Comigo tá tudo errado, Desirê. Os caras morrem de medo de mim, não põem a mão em mim, fica cheio de dedos, não transa. Até parece que eu vim de Marte. Não sei. Mas é assim, o cara compra uma casa. O cara chama de casa, né? Beleza. A mulher faz um lar, dá pra ele. Por que ele comprou uma casa? Porque ele tem uma mulher que ele quer comer todo dia em casa, já não quer pagar um motel mais. Tudo gira em torno da mulher. Tudo, tudo. E quando você... Não, eu acho que você nem vai saber me falar isso, mas é engraçado isso que você falou. O cara quer comer a mulher em casa. Aí ele começa a comer em casa e come todos os dias do mesmo rua. jeito. E Também, aí ele vai pra rua pra comer as outras de outro jeito. Diferente. O homem, eu não sei o que acontece com o homem. Não... É um animal.
Eu não entendo o conceito do homem dele ir lá casar com alguém e, gente, comprar uma casa e fazer um filho nessa mulher e Mas família. olha, eu tive um marido que apesar de... Eu falo que deu certo porque foram 21 anos. Eu tive um marido que era um marido quase que perfeito. Ele não tinha o amiguinho da cervejinha, ele era um cara família, ele era um bom pai... Ele foi, né? E ainda é. Então, assim, acabou o amor meu por ele, mas ele era um cara... Não tinha esse instinto que falam de... Eu nunca passei por um homem que queria sair com outra, queria ficar com outra. Eu não tenho. Se o cara quiser ficar com outra, eu falo, vamos. Outro dia alguém falou assim pra mim, se você chegar em casa e encontrar a pessoa que você tá na cama com outra pessoa, o que você faz? Eu participo, né, gente? Eu cheguei em casa e falo, gente, como? Vocês têm que me chamar. Ah, não, mas comigo não tem, não sou Rita. Comigo não tem facada. Não tem, feminino, não tem, gente. Talvez dessa sua forma seja melhor e mais leve, gente, né? Cheguei em casa, encontrei, sei lá, a pessoa que eu tô. Eu participo. Depois a gente resolve se vai ficar junto, se não vai. Mas naquele momento, pra mim é divertido. Eu não tenho essa crise de, não, me traiu. Gente. Voltaria a fazer programa? Não sei. Não sei da necessidade, não sei do... No meu conceito, eu acho que não tem nem idade mais. Mas se houvesse necessidade, ok. E se nunca mais houver necessidade? Eu não tenho por que fazer programa. Só pela necessidade? Só pela necessidade. Senão, eu não tenho por que fazer programa. Tipo... É basicamente assim... baixa o Tinder. Teve um dia que eu baixei o Tinder. Eu tive 800 notificações num dia. Então, se eu quiser esse ritmo de vida, eu baixo, não tiver necessidade. O que você acha desses aplicativos? Eu acho divertido. Eu acho um cardápio a céu aberto, né? Você abre e fala, hoje eu quero dar pra alguém. Você tem um cara pra te comer todo dia. Todos os dias. E é uma loucura. Só que assim, é muito. Né? Eu acabei entendendo que assim, a mulher, ela sai com quem ela quer. O cara, ele sai com quem ele consegue. Então, por isso essa quantidade, que não é possível. Ele tenta em todas. Uma vai dar pra ele. Pelo menos eu acho isso. Porque, pra gente não ter essa dificuldade. Você quer sair com alguém? Eu quero sair com você. Que eu sou dessas. Se eu tiver interesse na pessoa, eu tenho interesse e pronto. Você chega nela numa balada, assim, tipo, eu quero ficar com você? No cara rola. Na menina, não. Eu sou travadona pra menina. A menina pra sair comigo, ela leva 3 meses. Ela pode passar a xereca na minha cara. Eu não noto, eu sou ridícula. Agora o cara não, o cara me olhou e eu ganho. Talvez eu tenha um feeling hétero muito maior do que um feeling lésbica, não sei dizer. Mas, sair com menina é difícil. Eu gostei que você falou que a mulher dá mais carinho. Dá. A mulher ela é muito afetiva, muito... O ruim é quando acaba. Quando acaba, se tem um negócio capaz de acabar com a sua vida... é outra mulher, mesmo você sendo mulher. Porque você perde uma relação, né? Perde uma questão sexual, vocês se entenderam ali. Você perde uma amiga que fazia unha com você, que ia no salão, que assistia uma série. Você perde? Você perde tudo. Totalmente? Você perde tudo. Você acha que a pessoa não fala mais com você? É assim, como todo relacionamento. Se o outro lado tiver sentimento, vira um caos. Vira uma coisa... É engraçado, todos os relacionamentos que eu terminei, a maioria deles... Eu fiquei amiga dos meus ex. Eu só não consegui ficar amiga de uma pessoa específica, porque talvez eu goste dela até hoje. Então, Ixi, não, eu preferi evitar. Eu preferi evitar real, assim. Eu cortei o contato, rede social, tudo. Eu falei, ou eu acabo com isso, ou isso vai acabar com a minha vida. E olha que eu não sou uma pessoa dada a sentimentos, assim. Só aconteceu porque eu mosquei. Aí, quando eu olhei, eu falei, fudeu. E, mesmo assim, foi Se eu pudesse voltar atrás, aquele dia... Mentira, eu faria tudo de novo. Faria tudo de novo? Eu gostei Quanto muito. tempo faz? Acho que tem 1 ano e meio. Você vê, a mulher, quando ela gosta... Quando ela gosta, ela gosta. A pessoa não esquece. presta. A pessoa não presta. Você olha, ela exala mentira. E a outra menina não presta. Mas eu gosto da fila da puta. Mas, né? Como eu gosto muito mais de mim, achei saudável ir embora.
Melhor coisa que você fez. Eu falei, se não tá caminhando comigo... Tipo, eu caminho para um lado, eu tenho excesso de verdade. Ela tinha excesso de mentira. Eu trabalho pra caralho, junto dinheiro e vou fazer as coisas. Ela gasta. Gasto dela, gasto meu, gasto de Jesus Cristo, ela gasta todo mundo. Então não dava, a gente caminhava em linhas diferentes. Aí eu me fiz um questionamento. Daqui 5 anos eu quero estar em tal lugar, com tal situação financeira. Onde você quer estar? Não, eu espero estar rica, bem-sucedida, meu sonho de criança ser rica. Pelo amor de Deus, desde que eu sou criança eu falo que sou rica. Eu tenho uma sobrinha de 22 anos que eu falo, Tatá, é esse ano, hein, Tatá? Aí ela fala assim... para com isso, Deise. Todo ano você fala a mesma coisa. Eu também ela não acredita, mas eu sei. Ela não acredita, mas eu sei. Ela fala, todo ano vem com essa porra dessa história. Sabe aquele meme da caveirinha? Sai pra lá. Mas todo ano você tá melhor que o ano passado. Sim. Então... Talvez emocionalmente, talvez não. A gente dá umas decaídas. Acontece umas paradas que você fala, caralho, que vida de merda. Mas depois você fala, não, é isso mesmo, a vida é uma merda mesmo, a gente tem que trabalhar, tu não come. A vida é uma merda? Dependendo do dia. Que vida de pobre. Vamos falar a verdade. O pessoal tem uma mania de romantizar a pobreza, que é um caralho. Não, mas peraí, calma aí. Eu falei uma coisa no podcast em passado e vou falar aqui. A gente vai na comunidade, tá todo mundo tomando cervejinha no fim do dia e dando risada. Mas isso não é felicidade. É que assim, também tem aquilo, né? Tem uma teoria aí que fala que a ignorância é uma benção. Isso é verdade. Quanto menos você sabe, mais feliz você é. Não tem preocupação. O Brasil tá uma merda. Foda-se, tô trabalhando, não tem dinheiro pra mais cerveja. Mas a vida de pobre é ruim, cara. Por que é ruim? Outro dia eu peguei um nigeriano e ele me fez essa pergunta. Ele falou assim, que como é que a gente vive no Brasil? Olha o cara falando comigo. Como vocês vivem no Brasil? Como viver no Brasil que vive com 1.500? Você faz tudo com 1.500? Aí eu falei pra ele, a gente tem um negócio chamado CPF. CPF, você compra prazo, paga direitinho, faz outra dívida e se fode. É isso. Porque ele disse que lá no país dele, se você tem dinheiro, você tem. Se não tem, não tem. E ele falou, com 1.500. E a indignação dele. 1.500, você mora, come, toma cerveja, tem carro com 1.500. Lá não ganha isso. Não vive de, tipo... E ele indignado. Eu falei pra ele, a vida do pobre é essa. Parece uma vida boa, só que não é uma vida boa. É uma vida de segunda a sexta. Você acha que o rico tem uma vida muito boa? Eu acho que o rico ele tem uma vida... só assim... Não sei se o rico tem uma vida boa. Tem uma vida boa financeiramente, não falta nada. Mas eu acho que falta tantas outras coisas, porque... Você acha que o dinheiro compra felicidade? Compra. Me dá um dinheiro que eu fico feliz pra caralho. Compra. Compra. Essa sabe eu adorei. O dinheiro compra felicidade? Eu gostei de 2 pessoas a minha vida toda. Uma, eu tinha dinheiro na conta pra sofrer. E a outra eu não tinha. Menina, na outra eu tive que tomar até fluoxetina. Eu fui no fundo, mas se eu tivesse com dinheiro na conta, eu sou uma pessoa bem vinculada a isso. Se eu tivesse dinheiro, eu tinha saído, bebido, postado, treinado, e eu não ia ter tempo para sofrer. Então, o dinheiro traz felicidade. Olha, eu sofri faz pouco tempo atrás. Você é emocionada, você é leonina. Eu não sou não, hein? Depois de não gostar de ninguém 3 anos, eu sofri há pouco tempo atrás. Não, mas você agora gostou de quantas pessoas? Gostei também de 2 pessoas na vida. E eu, igual você, e eu vou te dizer uma coisa... Eu era convidada para tudo, eu tinha tudo e eu sofri. Tinha dia que eu chegava em casa e misturava tudo para ver se eu dormia, porque me contaram uma história muito legal. Me falaram que a pessoa que se corta... Você já viu aquelas pessoas que se cortam? Tive uma convivência com uma pessoa que se cortava. É para amenizar a dor, que ela não consegue sentir a dor. Então ela gostou de alguém e aí a pessoa abandonou ela, tem aquela dor. Ela se corta para amenizar a dor. Eu tive uma experiência parecida porque eu fui pro hospital agora e fiz uma cirurgia enorme agora e eu tive a dor e meio que consegui, de certa forma, esquecer essa pessoa, porque eu acho que eu pensava tanto... Eu não tive dor da cirurgia, mas eu tive dificuldade depois da cirurgia, fraqueza e tal. E essa fraqueza me deixou tão... que eu só conseguia pensar nisso, né? Então, o que aconteceu? Eu acabei que meio que esqueci de 0 a 100, 80% dessa pessoa e consegui viver. Mas eu acho que a pessoa com dinheiro, ela pode sair, mas ela não esquece a pessoa. Não, a pessoa só não esquece se ela for rica, porque se ela for pobre, acabou o relacionamento, joga 1 milhão na mão dela pra você ver. Ela não lembra nem o nome da pessoa que ela dormiu ontem.
Eu não acredito nisso. Acredito, não, eu acredito, porque eu sou assim. Se eu tiver o dinheiro, não tem sofrimento certo. Agora, se eu não tiver. Porque aí eu acabo sofrendo por tudo. O dia que você tiver o dinheiro, porque você vai ter, e eu tenho certeza, você vai voltar aqui e nós vamos conversar de novo. Sabe o que eu preciso? De esse ar-condicionado, é a vida do pobre, né? Tá acabando com a minha vida. Olha só meu nariz. Calma, nós já vamos abaixar. Aí, ó, pronto. Dá pra eu. Seu desejo é uma ordem. Pensou? Ô, Desirê, me conta mais uma coisa que eu quero saber de você. Quais são suas previsões futuras para sua vida? Olha, tô trabalhando e juntando dinheiro, tentando juntar o dinheiro, que tá muito osso. E aí eu quero comprar. Eu preciso de 100 mil reais para mim começar um investimento que eu quero aí. E dali, que investimento? Eu vou comprar uns carros. Eu vou comprar uns carros e... Mesmo que as pessoas falam que é loucura, eu tô lá dentro, tô fazendo o serviço. E eu já aluguei meu próprio carro, já trabalhei com carro alugado. Então eu sei que funciona. E tem muito pai de família que não tem nome para ir numa rede grande, locar um carro e tal. Gente, vamos ajudar a Desirê a comprar esses carros. Vamos chamar ela para fazer muito Uber. O Instagram dela vai estar aqui. E eu quero que vocês chamem ela, sigam ela, porque ela é incrível. E eu quero trazer a Desirê aqui rica. Eu trabalho de noite, trabalho de dia, eu levo... Eu sou disque macumba. O pessoal fala, tem um candomblé tal hora e tal hora a gente vai sair e não vai ter Uber. Tem uma dificuldade em alguns lugares, tipo Tapecerica da Serra. Essa semana eu fiz bastante candomblé assim. Aí eu falei pro pessoal, pode dar um salve aí que é disque macumba aqui, que eu trabalho de noite. Pô, eu levo, mas eu só fecho se a pessoa sair comigo e voltar comigo. Senão não faz sentido a pessoa me ligar 4 horas da manhã, ô Desirê, vem me buscar aqui. Aí não dá, né? Porque eu vou estar dormindo. Mas se eu levo e trago, a pessoa pode sair 3 horas, 2 horas, 5 horas, a pessoa me pagando. Também levo o cachorro, tudo. Outro dia a moça falou assim, você leva um cachorrinho? Eu falei, moça, a senhora pode levar o Tasmania. Ela leva cachorro. Eu amo bicho, né, A senhora pode levar o Tasmania, a senhora ela me pagando. leva tanto cachorrão todo dia que um cachorrinho a mais, um cachorrinho a menos, não vai ter problema, né, Desi? Eu rodo bastante. Eu falei, a senhora pode mandar o Tasmania. A senhora me pagando, que é a linha... Porque tem uns pessoal safado pra dar golpe na Uber. Arrumei umas brigas, deu porrada e os caramba. Você bateu em alguém? Outro dia eu parei na delegacia até, você acredita? Não, conta essa história pra gente. Não, eu chamei um pessoal. O pessoal me chamou, cheguei lá, eles estavam com bebida. 4 jovens. 2 meninas, 2 meninos. 2 homens até. E aí, eu tava com bebida, era 4 e pouco da manhã. Eu falei, com bebida eu não levo. Mas eu fui simpática. E aí, as meninas estavam um pouco alteradas, começou a falar um monte de porcaria, me xingar pra caramba. E eu, 4 da manhã, eu tava 12 horas trabalhando. E eu sou difícil, né? E no meu carro tem um negócio que não devia ter, né? Eu até tirei de lá. Tinha uma barra de ferro, que é meu armamento. Deu um ruim, nós pau na barra de ferro. Mas eu melhorei, depois de passar pela delegacia, melhorei. E aí... Não, cara, aí as meninas começaram a me xingar, tal. Aí eu falei pra ela, vou só esperar cancelar aqui. Eu tava fazendo um aplicativo que nem era Uber, era um outro. E não tem taxa de cancelamento, então eu preciso esperar pra poder cancelar, porque eles não permitem que eu cancele antes do tempo. E aí o tempo que eu fiquei ali, a menina ficou me xingando. E era uma gordinha, nada contra as gordinhas, que as gordinhas são lindas, vocês são lindas. Mas aquela, Brasil. Quando eu ia sair, ela me chamou de nojento e cuspiu. Aí ela chamou o meu, né? Eu já desci do carro, eu falei, por que você cuspiu no meu carro? E ela, aqui, pá. Aí os caras deixou elas duas vir pra cima de mim. Porque ele achou que elas duas aguentavam. Mas era menina, sei lá, 1,60m, 52 quilos. E eu sou criada com homem, né? Meus irmãos, nossa, eu bati colado nas duas. Não é bonito isso, não é certo. Estão me processando até. Bati colado nas duas, pau, pum, pum. A hora que os meninos viram que elas estavam apanhando, eles se intrometeram. Quebrou a cara delas? Aí o cara me bateu e me jogou no chão, mas eu levantei que nem um bicho, peguei uma barra de ferro e foi um assunto só. Deu polícia, chegou na delegacia e o delegado registrou lá um BO e tal, mas sabe o que eles alegaram? Que eu bati neles 4. Aí, e o delegado acreditou, cara. Eu falei, pelo amor de Deus, seu delegado, eu tô trabalhando, mãe de família, madrugada, eles estão saindo da balada, alcoolizado. Você acha que eu bati nos 4? Pô, seu delegado, eu conheço a Desirê, ela não é fácil. Eu mas, me seu defendi. delegado, ela é uma pessoa maravilhosa. Eu duvido. E fez muito bem de bater nos 4. Tem que se defender. Não, eu não bati nos 4, eu me defendi dos 4.
Se as minas eram mais fraquinhas, aí já não é comigo. Porque foi elas que começaram, entendeu? Mas agora minha mãe falou pra eu parar de briga. Aí eu guardei uma barra de ferro que eu tenho, que eu botei atrás do carro. Falei, vou acabar matando alguém com isso aqui. E aí eu vou ter um problema de verdade. Mas dificilmente eu brigo. Mas, cara, que foi uma loucura. Aí eu fui pra delegacia, fiz corpo de delito. Ai, foi um inferno. E se eu encontrasse com você de novo, gordinha, safada, eu vou te catar de pau, você vai ver. Nossa! E ela sabe, não vou falar o nome dela, mas ela sabe que é com ela. Onde eu encontrar com essa mina, chicote vai estralar, porque eu sou rancorosa. Tenho 2 defeitos. Eu sou rancorosa e não tenho memória. Então, toda vez que eu encontrar com ela, eu vou estar com raiva, vou esquecer que bati nela e vou bater de novo. Eu acho que você não vai ser rancorosa a vida inteira. Não. Porque eu sou zero rancorosa, eu não sei ser... 2 coisas que não tem no meu coração é ódio e rancor, eu não sei. Não é uma questão de rancor, é assim. Eu não faço nada pra você, você não faz nada pra mim. Minha vida é prática. Eu não te xingo, você não me xinga. Eu te respeito, você me respeita. Eu não tenho muito... Não é difícil lidar comigo. Mas aí tem um pessoal que acha que, tipo... Uma vez teve um cara que tentou um assédio comigo no carro. Tentou um assédio? Tentou um assédio. Me chamou pra ir pra casa dele e tal, não sei o quê. E eu não quis. E eu pedi pra ele descer do carro e ele gritou comigo. Era um nordestino parrudinho assim, ele gritou comigo. E eu respondi, mas num grito, que eu não esperava que eu tinha aquele grito dentro de mim. E ele assustou. Aí ele jogou o dinheiro e falou, toma aí o dinheiro, não sei o quê. Eu peguei o dinheiro. Mandei ele descer. Fechei a porta do carro, fui embora. Você já passou por muito? Só esse. Só esse? Tem gente que canta e que a gente, né, vai com a cara. Acontece. Já saiu com alguém? Você já saiu várias. com alguém? Vários? Não posso falar várias, porque vão pensar o quê na minha pessoa, mas eu não me importo. Não, mas peraí. Eu quero saber se algum foi muito bom, assim. Teve alguém que você se envolveu e tal? Teve uma moça que eu namorei. E os caras não, né? Tipo, eu sou aquilo ali, me dá seu telefone, nunca mais a pessoa me vê. Tipo, eu sou um disco, assim, você vai sair comigo hoje, nunca mais você vai me ver. Por quê? Porque não sei. Não sei, eu sou assim. Nunca diga nunca. Mas é muito difícil. Tipo, conheci alguém. Tipo, o cara me cantou ali. Eu fui com a cara do cara. E, sabe, às vezes dou uma... Às vezes até de passageira. Se eu gostar da pessoa, comigo não tem tempo ruim. Agora... Porque você, né, você vê, você me levou... aquela vez a gente sempre ficou amiga, sempre se fala e tal. E eu falei, um dia eu vou te entrevistar. E eu nem pensava que um dia... eu ia fazer um podcast. Eu falei, a primeira pessoa que eu vou fazer, a melhor história de todas... Não, tem muita história, né? Acontece muita coisa todo dia. Outro dia eu atropelei um pato na Marginal Pinheiros. Olha como eu sou aleatória. Não, outro dia eu tava batendo em 4 pessoas. No outro dia eu atropelei um pato. E tava eu e um japonês. Papum! E eu tava 110, tava acima da velocidade. Marginal Pinheiros ali, o pato era quase um cachorro, desse tamanho assim, ó. E aí ele veio, aí só deu tempo de olhar o retrovisor e olhar a velocidade de quem tava atrás. Então, tipo, eu tive 3 segundos pra pensar no que eu ia fazer. Então, eu decidi matar o pato. Porque eu falei, se eu reduzir, o cara vai bater atrás, eu vou matar o pato de qualquer jeito. Se eu jogar pra lá, o cara vai bater em mim, tá, não sei o quê. Quando eu falei pro cara assim, eu falei, ai, meu Deus, eu vou matar o quê? Nossa, eu matei o pato, Tatiana. E ele? Nossa, eu comecei a chorar. Eu chorei que nem um idiota. Eu falei, ai, meu Deus, pato. Aí o cara, e o japonês... Calma, moça! Passava a mão nas minhas costas assim. Não foi sua culpa, não. Tá tudo bem. Moça, eu tive que matar o pato. Nossa, foi horrível. Liguei pra minha irmã minha de Santos e falei, Rádila, pelo amor de Deus. Eu atropelei ela. Quem você atropelou? Eu falei, atropelei um pato. Ela começou a rir pra caramba. Aí ela falou pra mim, dá graças a Deus, foi um pato. Se fosse uma capivara, você tava fudida. Qual que é a melhor história que você tem da Uber? Da Uber? Tem muita história. Tem muita história. Não tem uma seleção de história. Não tem uma que seja muito engraçada? Eu já vivi tanta coisa. Eu dou 2 anos da Uber. Todos os dias acontece alguma coisa, tipo, muito engraçada. Ou muito ruim também. Já teve gente que eu tive que mandar descer do carro por questão racial. Então já teve muita coisa boa, teve muita gente bacana, como eu conheci você, conheci outras pessoas bacanas. Mas já teve gente osso. Acho que na vida, da rotina da rua, é mais osso do que coisa boa, viu? É engraçado, né? Se Deus fez o branco, o preto, o amarelo, o vermelho, porque somos uma raça, né, feita de cores, e obviamente que até
quando você vai ver a paisagem, ela é feita de cores, que é uma coisa linda. O arco-íris é feito de cores. Aí eu fiquei com uma Eu dó. só não entendo por que as pessoas não respeitam isso, gente. Eu e você somos iguais. Nossa, mas foi incrível mandar ela descer, que ela era parrudona, assim, uma branca, num tom de russa, sabe? A mulher meio... Ah, não fala mal de russa, hein? Tava ela e a mãe dela. Pedi 1000 desculpas pra mãe dela, porque era uma senhorinha, mas, tipo, eu aturei uma, eu aturei duas. Na terceira, um êxtase pra mim foi falar pra ela, desce do meu carro. O que ela falou pra você? Ai, ela disse que eu era maloqueira. E entre outras coisas, sabe? Falando sobre preto, era um assunto que ela abordou. Coincidiu da gente passar em frente a uma casa e tinha uma mulher despachando a rua. Despachar a rua é coisa de religião de matriz africana. Tinha uma mulher despachando a rua. E aí ela deu uma olhada pra mim, olhou pra um fio que eu tenho no carro, e ela falou, ai, Deus me livre. Aí ela começou num assunto com a mãe dela, em questões religiosas, e aí tudo bem, são opiniões. Mas ela entrou numa questão racial. E aí ela começou a implicar comigo. De, ai, moça, você pode dirigir mais devagar? Tipo, eu tava 20 por hora. Eu falei, moça, tem muito buraco na rua, e a zona sul ela é caótica. Ah, mas eu passo aqui com o meu carro todos os dias, e isso não acontece. Eu não passo assim. Eu falei, aí cada um tem um estilo de direção. Ela falou, e o seu estilo é de maloqueira. Ela falou? Falou. Aí eu falei pra ela, então desce do meu carro. Meu, foi incrível. O êxtase de falar pra ela assim, ó, desce do meu carro. E ela tem que descer, sem poder falar nada. E tem que descer, tem que descer. Eu olhei pra ela assim, eu falei, vai, desce do meu carro, então. Eu sou preta, desce do meu carro. Aí ela desceu com a mãe dela, já escrachando. Vai se fuder, sua preta maldita, que não sei o quê, não sei o quê. E eu ergui meia sobrancelha pra ela e fui embora. Sabe, aquele dia eu falei, nossa, eu sou muito superior a esse pessoal. Nossa, é incrível. Porque pela primeira vez eu não briguei. Em questões raciais, eu sou... hoje não mais, mas eu já fui muito agressiva. Muito, muito, Você muito. sofre muito? Hoje não mais, assim... mas quando eu era menina... Nossa, era demais. Teve um menino que eu dei um pau nele, que ele me chamava de urubu de gaiola. Você tem noção? Todo dia o moleque me pegava pra louco, urubu de gaiola. Aí teve um dia que eu bati nele, dei um pau nele. E aí ele me ameaçou de morte. Eu falei pros meus irmãos. Aí meu irmão foi lá, deu um pau nele também. Ele passou um tempo sem aparecer. Quando ele apareceu, eu falei, e aí, você gostou de apanhar do meu irmão? Aí ele falou, para, Desirê, de zoar o moleque. Os moleques, né? Para, Desirê, de zoar o moleque. Mas eu sofri muito, questão racial, cabelo. Mas tinha uma menina, e é mesmo tonalidade de pele. Porque eu estudei, já grande, já quase mulher, né? Tinha uma menina, ela tinha, sei lá, uns 3. Eu sou preta, eu posso falar. Ela era uns 3, 4, 5 tons mais escura que eu. E, cara, tipo, perto dela, eu era quase uma pessoa branca, e eu sou crioula. E aí, a gente tava numa rodinha de pessoa conversando e tal. Quando ela chegava, as pessoas saíam, só por ela ser preta. E eu ganhei respeito ali na escola, na minha época já de adolescente, porque eu era agressiva. Não porque eu era branca igual as outras meninas. Eu era agressiva. Dizia, não sei o quê, era pau. Minha mãe estava na escola de 15 em 15 dias. De 15 em 15 eu tinha batido em alguém, E eram sempre questões raciais. Você sabe que eu sempre tive um sonho na vida de adotar uma menina, porque eu tenho 3 homens e uma menina de cor. Sempre tive esse sonho. Eu falo que se eu não casar de novo, que tá difícil, né? Porque aqui é difícil também, personalidade, o problema tá comigo, eu acho. Eu falo que eu vou adotar. Eu gosto da cor. Posso te interromper só um minuto? Pode. Essa parte você pode cortar? Tipo, o termo de cor a gente nunca usa. Nunca usa? Nunca usa de cor. O que a gente fala? Nunca. Uma menina preta. Uma menina preta. Uma menina preta. Então, quando a gente fala de cor, a gente fala sobre preto. De cor dá um tom de que o outro é de cor, é inferior e você não é de cor. Pra mim é assim. Não, sim. É tudo igual, porque eu sou a pessoa que acho lindo ser a pessoa preta, como você tá dizendo, né? Então, eu nem preciso cortar, porque, na verdade, eu sou uma pessoa que eu gosto de preto. Sabe que eu tenho um conceito de que... tem muita gente que fala isso, né? Ah, não sou fulana de cor, aquela pessoa de cor. Não, a gente tem cor. No meu conceito, o branco é que é de cor. Sabe por quê? Ser. O branco tá doente. Fica verde. É verdade. Você dá um beliscão nele. Fica vermelho. Dá um soco no olho, tá roxo. Eu acho que de cor é uma coisa... E eu posso te falar, eu acho que a gente nasceu todo mundo do mesmo lugar, vai morrer, vai pro mesmo lugar. Mas tem um pessoal que pesa, sabe? É que tem... É assim, a questão racial é muito importante em todos os aspectos. Mas vamos falar a verdade? Tem muito preto, mimizento.
Muito, de qualquer coisa é racismo. Qualquer coisa. Tipo, o pessoal agora, é Nutella. Tá nessa geração de preto Nutella. E na minha época não era assim. Claro, existe um racismo, tem que ter um respeito. Mas tem um pessoal que qualquer coisa é uma questão racial. Tipo, o pessoal tá deixando de viver a vida. E pra falar que tudo, a gente tá sendo atacado. A gente só quer nosso lugar. Então vai viver sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você nascesse de novo... Eu vinha preta. É óbvio. Preta, plena. Tá vendo? Olha pra mim. Então, assim, reclamando falar. Do meu cabelo duro. Porque o preto, ele não Seu fala, cabelo mas é ele lindo. reclama. Não, seu cabelo é lindo. O preto reclama do cabelo. Você é linda, sua cor é linda, seu cabelo é lindo. E você, Mel, você é 100%. Você dá prazer de estar junto. Inclusive, eu quero te agradecer de ter vindo aqui. E de ter feito essa entrevista tão maravilhosa. Porque você é maravilhosa. Você é uma mulher de fibra. Você é uma mulher forte. Eu nunca te vi mal. Eu sempre te vejo sorrindo. E essa é a Desirê que eu conheço. Quero te agradecer, Desirê, de coração. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço estar aqui. Foi bem bacana. Não achei que fosse sair, né, da Uber, né, pra vir aqui num podcast. Não sei nem pra que lado que olha pra câmera. Pra lá. Não é meu demais. mundo, né? Mas eu fiquei feliz, eu gostei. Eu só vim aqui falar, né? Eu falo tanto. Eu que fiquei feliz e emocionada de ter você. Bom, eu quero mandar um beijo para todos vocês, dizer que fiquei lisonjeada de ter, como eu falei, a Desirê. Ela é uma pessoa maravilhosa. E o importante de trazer ela foi mostrar que não existe preconceito. Não é racial, é em todos os sentidos, gente. É do que você faz, da necessidade que você passa, o que você precisa fazer nessa vida, quem você é, o dinheiro que você tem. O legal é você ver isso, a alegria que a pessoa tem, a essência. Eu amo ela de paixão. Beijo pra todos vocês. É isso aí. Chama eu pra fazer Uber, hein? Chama ela. Eu trabalho. Beijo.